Senhor, ensina-nos a orar. E não chegar para Jesus: Senhor, me ensina a pregar, me ensina a cantar igual a Juliana, me ensina a cantar igual a Apolo, me ensina a tocar no violão igual a ela, me ensina a ser um pastor igual a... Não, me ensina a ganhar dinheiro, me ensina a ser rico. Jesus, Senhor, ensina-me a orar. E ele foi muito feliz quando disse assim: Senhor, ensina-nos. Porque daquele jeito você não está orando. Isso quebra a questão de relacionamento e entra com direcionamento. E Jesus é fantástico quando ele chega para o pessoal e diz assim: rapaz, vocês não se assemelhem a esses hipócritas. Não precisa ser desse jeito. Quando vocês forem orar, entra no quarto, em oculto, e fala em oculto: oh Deus, eu sou ruim, eu sou mentiroso. Senhor, passou aquela menina, eu sou casado, mas ela é tão bonita, eu olhei. Eu gosto tanto de mulher, mas eu errei. Senhor, olha, eu vi o carro de fulano, eu quero igualzinho. Me perdoa, Senhor, não é isso que você quer para a minha vida. E eu começo a me rasgar dentro de Deus e colocar as coisas que são depravadas, ruins, pertinentes ao inferno no chão e começo a abraçar o que é dele. Por isso que diz assim: quando chegar no teu culto, no teu quarto, que é o oculto, aí você fala oculto com Deus. Eu duvido chegar alguém aqui e dizer assim: eu queria que os irmãos orassem para parar de mentir. Já chegou aqui? Eu queria que os irmãos orassem para eu parar de ser hipócrita. Júnior, bora para que eu pare de cobiçar os terrenos que tem aí na casa do irmão. Deixa eu me ensina tudo bem, gente. Me ensina um lugar aí que tiver, tudo bem. Agora, quando a gente vem ao culto, Senhor, tem misericórdia, eu sou cego, pobre, caralho. Eu não tenho fé suficiente para sair dessa situação. Senhor, eu soube que eu estou sofrendo tal doença, eu não tenho fé. A minha expectativa dentro dos médicos não é das boas. Acabou a fé, Senhor. Eu não creio que tu pode mudar. Me ajuda, Jesus. E Ele, em secreto, nos recompensa. Agora Jesus vem com uma parte mais deliciosa ainda. Quem ensina a oração do Pai Nosso. Essa oração que está nas tatuagens de jogadores de futebol, nas lameiras dos caminhões, dos outdoors, e alguns carros aí atrás, né? Senhor, meu pastor. Quando um time vai se reunir para jogar bola aí, vamos rezar o Pai Nosso. Quando morre alguém, gente, vamos ser alguém aqui, vamos rezar o Pai Nosso. Quando vai agradecer pela vida de alguém no trabalho, antes de comer, a gente vai rezar um Paizinho Nosso aqui. E a gente leva isso como uma expressão de sorte, né? Um amuleto de sorte. Uma apresentação daquilo que a gente precisa para que dê sorte. Eu vou expressar aqui agora isso. É igual aquele Salmo 23 que eu já falei com os irmãos. Em outra oportunidade. Vamos rezar um Paizinho Nosso. Só que Jesus olha assim: esse Paizinho Nosso aí, vocês, não é nada disso que vocês estão. Isso não é uma expressão de petição para que venha dar certo. Isso é uma expressão de direcionamento, de ações e o renovo da vida do crente. E Jesus diz assim: Pai Nosso. Já coloca a gente no meio do crente. Ele não diz Pai meu, ele diz Pai Nosso. Porque aprendam agora, irmãos, que tudo que viemos a ter não vai ser só meu, vai ser nosso. Amém? Aí ele diz: que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas santificado seja o teu nome, a gente já sabe que o nome de Deus é santo, porque até os anjos que o assistem não querem ver diante de tanta santidade, que ele é violentamente santo. Kadosh, 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 gritou o serafim lá em Isaías, quando apontou para Deus. Porque tem gente que acha isso bonito, aí diz, o anjo falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lá em Isaías, quando ele diz 3 vezes santo, é que ele não consegue dizer perfeitamente que ele é santíssimo.
Aí ele fala 3 vezes para dizer que está garantindo aquilo. É uma maneira bem fácil de explicar isso. E ele diz: Kadosh, 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 Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. Está lá Isaías 6, depois dos irmãos. Santificado seja o teu nome. Só que Jesus diz isso: santificado seja o teu nome, mas é trazendo uma realidade para a gente de direcionamento. Santificado seja o teu nome no meu casamento. Santificado seja o teu nome nas minhas finanças. Santificado seja o teu nome no meu relacionamento com os irmãos da igreja. Santificado seja o teu nome, Senhor Deus, dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Santificado seja o teu nome, Senhor Deus. Quer que eu venha pisar, santificado seja o teu nome. Não é só na igreja, no domingo. Mas quando eu digo Pai Nosso, é porque todos os dias, quando eu venho orar, eu não devo esquecer que tem um Deus Todo-Poderoso que me assiste às minhas fraquezas e quer ser meu Pai, e Ele é o meu Pai. Daí ele vem: venha o teu reino. E esse reino de Deus é o governo dele. Qual foi o governo que a gente viu anteriormente aí? O governo cheio de mentiras, acusações, traições, perturbações. O governo triste. A gente viu o governo triste. Não quero nem saber quem foi o líder. Eu estou falando do governo. Só que o governo de Deus é diferente. O governo de Deus é paz, amor, benignidade, favor. O reino de Deus são essas coisas, essas expressões do que é o próprio Deus. E esse governo, ele precisa vir na minha e na sua vida, irmãos. Não só quando viemos aqui no domingo, mas em todo momento de nossas vidas. E é difícil da gente entender isso. Essas palavras tão simples. Vir o reino de Deus nas minhas finanças hoje, pode? Fica essa pergunta para você. O reino de Deus pode vir hoje na sua casa, irmão, em cada cômodo da sua casa, irmão. O reino de Deus pode vir hoje nos nossos projetos futuros. Pode vir o governo de Deus. Gente, a gente tem que analisar o que é a nossa vida, o que estamos fazendo na nossa vida. Se Deus está no centro, e é o teor e o poder que nos move, eu vou fazer isso. E sempre der certo, eu vou pegar parte do lucro e vou montar uma creche e vou pregar a palavra de Deus para aqueles meninos que estão lá carentes e vou dar saúde àqueles meninos. Isso é meu governo. Eu vou ser dizimista fiel. Eu vou olhar para o irmão com fraternidade. Eu vou abraçar meu irmão. Eu vou viver a vida que Deus quer. É esse o governo. Tem que estar em cada parte das nossas vidas. Seja feita a tua vontade. E aí o bicho pega. Porque se Deus não fizer a minha vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. E fiquei desempregado. Era a tua vontade, Senhor Deus. E chegou a doença. Era da tua vontade, Deus. E a gente começa a botar isso, enxerga a fé. Só que não olha e vai orar a Deus dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque até Jesus disse nos versículos anteriores: vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam antes de você mesmo pedir. Então que seja feita a vontade dele. Amém? O pão nosso, e aí vem o pão nosso, Júnior. E ele não diz assim, a picanha nossa, né? O pudim nosso de cada dia, diz aleluia. A Coca-Cola nossa, não. O pão. E o pão é a expressão de necessário. O que Jesus, nosso Senhor, sabe que nós precisamos para viver são as coisas necessárias. Precisamos de vestir, precisamos comer, precisamos de um teto. O resto é desejo. E por isso que ele diz assim:
Dá-nos hoje o pão com patê. Não, Jesus é muito sábio das cidades de hoje. Dá-nos hoje, não é amanhã não. Dá-nos hoje o pão. É aquilo que eu preciso para sobreviver. E vamos também estender isso para outras áreas da nossa vida. O que é necessário para a gente viver hoje, Jesus? Saúde, de amor, de fraternidade, de companheirismo, do pão, das vestes, de onde eu tenho que trabalhar, de onde eu tenho que ajudar as vidas, dá hoje. Ele não pede para a semana inteira, porque Jesus sabe que basta o seu dia, o seu próprio mal. Dá-nos hoje, Jesus. E isso é tão difícil de expressar, irmãos, porque às vezes nós pedimos, né? Senhor, dá-nos a picanha hoje de cada dia, dá-nos o pudim. Aí vem a parte mais difícil desse sermão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí Deus, vem cá, você está orando para eu perdoar do jeito que você está perdoando? Perdoar Poli, você quer que eu perdoe? Te perdoe do jeito que você perdoou o Poli. É isso que eu estou entendendo, né? Você não fala com o Poli, não quer ver o cara de Poli. É isso? Senão o Poli é virgem, porque eu a conheço. Tenho respeito por ela. A gente só está dando um exemplo. Mas é isso que acontece. A gente vai pedir perdão a Deus. Só que o perdão que a gente está pedindo é o mesmo que a gente deseja para o irmão. Não é? Perdoa meus pecados e depois eu vejo o que é que eu faço na minha vida. Não. Jesus disse: perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E olha aí que pancada na cabeça. Se eu não estou perdoando ninguém, não adianta pedir perdão a Deus. Tem que pedir misericórdia. Clemência, se propício a mim, que sou pecador. Como é que eu vou pedir? Se eu estou mal no pastor, como é que eu vou pedir para Deus me perdoar? Porque ele diz: eu vou te perdoar se você perdoar ele. Aí, calma. Não, o senhor está brincando comigo. Como é que o senhor já conhece ele? Como é que o senhor quer que eu perdoe ele? Não dá para perdoar ele, não. Aí Deus está certo. Então, vou deixar aqui seu pedido. Qual é o seu pedido? Isso aí, gente. Aí Jesus vem e diz assim: e não nos induz a tentação. Só que a gente já pensa em tentação, né, em comer muito, né, naquela parte de tentação de mulher, de homem, mas a tentação de não ser fiel ao que ele pede. Agora, não nos deixe cair em tentação, mas não é a tentação de querer cobiçar o que é dos outros, não. É a tentação de não ser seguidor do que Jesus está propondo. Porque nós somos tentados a não seguir o que Jesus dá. E aí é que está o mal. Sabemos o que é ruim e optamos por ele. Não nos deixe cair em tentação. Agora Jesus vem falar do que é ruim mesmo. Agora livra-nos do mal. Que o mal são essas coisas. É cobiçar a mulher do próximo, é roubar, é matar, é correr atrás de coisas que não pertencem ao reino. Essas coisas são o mal. E Jesus monta isso num panelaço e dizendo a nós que tudo isso precisa de um direcionamento diferenciado. E está na expressão da comunhão com Ele. Essa palavra talvez seja dura aos irmãos, mas eu peço perdão se está sendo dura. Para mim, para digerir, foi tremendamente difícil. Mas foi uma palavra rema, aquela palavra que faz despertar. E agora dá para caminhar sorrindo nas mãos do Altíssimo. Independente se eu tenho um carro, se eu não moro em boa viagem,
independente se minha conta tem vários dígitos ou não. Deus, de forma graciosa, como um pai que ama o filho, disse: eu vou te abraçar, você vai tomar um banho primeiro, tá certo? Você está muito imundo, mas eu não vou deixar de te amar. Vem te purificar e vem andar comigo. É mais ou menos isso que ele tratou comigo. E é mais ou menos isso que eu tenho expectativa que ele venha traçar, não só com a igreja que está aqui, mas com o mundo lá fora. Nos lugares onde eu vou pregar, eu tento levar a palavra mais pura possível. Não tento tirar nada de mim, porque eu não tenho nada de bom. Eu tento ser o quanto mais precioso e seguir fervorosamente o que está aqui dentro das Escrituras. Porque é do próprio Deus. Se você abrir a palavra de Deus em qualquer um dos lugares e ler o que tem dentro, já é uma pregação. Seja ela reveladora ou não, é a expressão de Deus para com a igreja. Se os irmãos chegaram aqui nessa expectativa, estão sendo agraciados como um pai que ama os irmãos. Se ele ama, ele corrige. Porque ele corrige é quem ama. Porque se ele não amasse e não corrigisse os irmãos, ele não seria o nosso pai. E expressão de amor igual a essa é difícil encontrar. E para finalizar, ele diz: se não perdoares os homens as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu não vai perdoar as ofensas de vocês. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, isso é tão duro. O próprio Deus dizendo que nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, nós não vamos permanecer. E eu tenho temor disso. Na verdade, eu tremo. Porque isso, todos nós que vivemos dentro do cristianismo deveríamos saber e executar. Palavras que são bonitas é muito fácil dizer. Eu não posso dizer uma palavra dessa pulando, gritando, salteando de alegria, porque é uma palavra dura. Mas é uma palavra de amor de Deus para nós. Se porém não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E a gente tem perdoado as pessoas que estão dentro do nosso lar. A pessoa que está dentro da minha casa. Eu sou obrigado com minha esposa, que vai entender o que vai habitar lá. Eu sou obrigado com o meu chefe. Como é que Deus vai habitar ali? Eu sou obrigado com o meu irmão da igreja. Como é que Deus vai habitar ali, irmãos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é profundamente sério. Obrigado. Estou vendo. Como é que eu vou fazer na minha vida para ser grato a Deus, fazendo o que Deus me propõe? E a proposta de Deus é que eu ande nos caminhos dele, e o caminho dele é a palavra. E ela está dizendo hoje para nós que nós não devemos ser feitos hipócritas, que nós não devemos caminhar feitos hipócritas. Nós não precisamos ser como os hipócritas, nem trazendo nas ruas, nem dentro da igreja. Nós precisamos ser autênticos a Deus, em oculto falando com Ele, nós nos revelando para Ele. E quando chegarmos a pedir alguma coisa, ciente de que quando vamos pedir, não é para nós, é para todo mundo. E ciente que o perdão é a expressão maior do cristianismo. É difícil quando eu vou fazer qualquer petição. Porque me dá, dá-me isso, me dá uma calça, não quero essa, quero outra, me dá um carro não dessa cor, me dá uma casa não nesse bairro, me dá. E Jesus fala: quando vocês pedirem, não peçam para vocês, peçam para nós. Quando for fazer, não façam para vocês, façam para nós. E não esqueçam de perdoar uns aos outros. Porque é isso que Deus faz com todos nós.
eu tremo e temo quando isso não é expressado na igreja. Mas Deus é muito bom. E Ele nos dá uma chance a cada manhã. E que essa chance venha através de Jesus em nossas vidas. Juliano, tu canta uma música pra gente. A maior expressão de amor e favor foi lá na cruz do Calvário. Em Deus nos amando e enviando Jesus Cristo para nós. A maior expressão do amor de Deus é o perdão. E nós precisamos ser multiplicadores desse perdão. Olhar para as pessoas com quem elas necessitam de ajuda. E não dar esmolas gritantes, esmolas errôneas. Dar a expressão do cristianismo, que é o perdão. Eu tenho expectativa que os irmãos sejam abençoados com essa palavra. E que, se for o caso, os irmãos sejam multiplicadores dessa palavra. Que os irmãos sejam estudiosos dessa palavra. E que os irmãos sejam propagadores dessa palavra. Que Deus nos abençoe nessa noite.